Fala pessoal, tudo bem? Quem aqui está falando é o professor Tiagão, tá? A gente preparou uma coisa muito legal para vocês, nós aqui do grupo Upskill, tá? Nós vamos preparar para vocês agora uma série de conteúdos, uma série de aulas preparatórias para você com aquilo que é de mais importante para a prova do PISM. Então você que está aí assistindo a gente e está batendo aquele desespero de meu Deus, o que eu faço agora? Se liga nesse vídeo, se liga nessas aulas aí que nós vamos passar para vocês a partir de agora, que você vai ter acesso a todo e qualquer conteúdo importante para o PISM. E hoje nós vamos começar falando sobre o PISM 3, tá? Então, se liga no vídeo, se liga nas dicas, que é sucesso. Bom, separei para vocês aqui agora, e vale a importância da gente falar da resolução de questões anteriores, para que vocês possam aprender como que funciona o PISM. Por que isso é importante? Porque vocês estão diretamente ligados, vocês que estão principalmente no PISM 3, muito com essa preparação voltada para o Enem. E lá a gente tem as competências e habilidades numa outra forma. Aqui nós vamos ter habilidades e competências de um outro modelo. Tanto é que aqui, ó, vou separar para vocês. Nós vamos ter a competência básica, a competência operacional e a competência global. Essas são as três diretrizes que regem a prova do PISM. Então você não precisa estudar detalhadamente todos os assuntos. Você só precisa entender, de acordo com o verbo de comando, o que ele quer de diretriz para você. Então alguns assuntos você vai ter que saber o básico dele, outros assuntos, o grau comparativo entre eles, que é a básica do operacional, e depois você vai ter que saber o global. Você vai ter que saber o assunto e as abrangências que eles vão ter em relação a esses, tá bom? Então vamos lá. Nesse primeiro contexto aqui eu separei para vocês sobre embriologia. Por quê? Porque é um dos assuntos mais abordados no PISM 3. Embriologia rege essa parte do fecundação, desenvolvimento embrionário, desenvolvimento fetal, todas essas regrinhas que tem em nossa transformação, desde células sexuais até indivíduos adultos. Então, vamos aproveitar aqui e vamos fazer o seguinte, vamos separar, porque a prova do PISM, a questão do PISM, ela tem uma breve introdução para nós. Então tá aqui, ó. Nós vamos falar sobre a gametogênese. E aí, a questão, ela te dá uma introdução sobre esse assunto. Então, o que é a gametogênese? Consiste num processo pelo qual células primordiais, células germinativas, vão aqui, ó, se desenvolver. E aí, se desenvolve em quê? Se desenvolve em gametas. E esses gametas são os gametas maduros, que têm que estar pronto para o processo da fecundação. Quem são esses gametas? Ovócito, que são os gametas femininos, tá? E espermatozoide, que são os gametas masculinos. Então isso daqui é a primeira parte, é a introdução para que você saiba o que vai desenvolver essa questão. Agora, essa segunda parte da questão, ela rege o quê? Ela rege a introdução ao que vai ser perguntado para você. Então a gente tem que acompanhar aqui, ó. Trata-se de um processo, tá? E esse processo ele é fundamental para a reprodução humana, porque, lembra bem, toda e qualquer espécie, ela precisa se perpetuar. O que é se perpetuar? Ela precisa passar adiante todas as suas informações genéticas. Olha aqui, ó, transmissão dos caracteres, tá? Ou das características genéticas hereditárias. Lembra-se bem, porque aí, ó, é outro ponto que a gente tem que buscar. Em evolução, Lamarck falava o que pra gente? Lei dos caracteres adquiridos. Mas o equívoco de Lamarck era o quê? É porque ele achava que todos os caracteres adquiridos seriam passados também por células somáticas. E hoje, com o conhecimento que nós temos, a gente sabe que os caracteres adquiridos, hereditários, as características genéticas, só são passadas adiante de acordo com as células sexuais. Fechou? Beleza? Então agora nós temos a introdução à pergunta. Então nós vamos ver agora o que é a pergunta. Então, ó, esse trecho aqui... Opa, deixa eu só voltar aqui.
a borrachinha, vamos para a caneta. Canetinha com a cor preta. Ó, isso daqui é a pergunta. Então esse é o nosso foco. Tá? Você teve uma introdução, então isso aqui é a pergunta. E aí toda vez que você for buscar lá, sempre releia essa última parte aqui, ó. Vou ver como é que é importante para vocês. Então, olha aqui comigo, ó. Um marca-texto. Considerando... Peraí. Considerando... Isso é importante aqui para nós. Aí, ou seja, a gente vai aqui, ó. Operacional. A gente está comparando a ovulogênese e a espermatogênese, certo? E aí ela quer de você o seguinte, ó, olha que interessante aqui para nós, ó, semelhanças entre os processos, por quê? Então eu sempre vou ter agora nas alternativas as semelhanças e você vai ter que só marcar aquilo que é condizente com a realidade, fechou? Então vamos comigo aqui, ó. Primeiro, letra A, ele fala para nós o seguinte, a espermatogênese e a ovulogênese são controladas, as duas, por um único hormônio, testosterona. E aí eu preciso de vocês, ó, olha que interessante, a testo, né, só para a gente resumir aqui, ó, a testo é um hormônio sexual masculino. Então, a espermatogênese sim, a ovulogênese, ela também vai depender de outros, os hormônios gonodais, que são FSH e o hormônio LH. Então, a gente tem mais do que a testosterona para comandar esses processos. Então, a gente vai, ó, descartar essa alternativa aqui, ó. Isso não pode. Nós vamos chegar agora para resolver, para ler e entender a alternativa B. E olha só, olha que interessante, né? A semelhança aqui, e aí a gente já começa aqui, ó, ambos os processos, tá? Então, ambos os gametas, ou seja, espermatozoide e ovócito de segunda ordem, são liberados antes do término, tá? Antes do término da meiose 2, que é concluída com a fecundação. Então, esse processo aqui está diretamente relacionado às mulheres. Então, isso só vai acontecer com o ovócito de segunda ordem, não vai acontecer com o espermatozoide. Então, a gente também corta essa alternativa aqui, ó. Isso aqui não é condizente com a realidade, tá? Agora, uma coisa interessante para nós, para que a gente possa entender sobre gametas. Você tem que entender que a meiose é um evento reducional. Ela reduz a informação genética. Então, se o indivíduo ele é 2Ns, tá? Se ele é um indivíduo 2Ns, ele vai reduzir isso como? Ele vai passar um N para cada lado. Então, ele reduz a informação genética. Então, os gametas na espécie humana, eles são produzidos através da meiose. Então, a nossa meiose é gamética. Então, todo e qualquer gameta que a gente for produzir, ele vai ter a metade. Por isso que você tem o quê? Gameta masculino mais o gameta feminino, cada um é um N, juntando forma o zigoto, 2Ns, e aí, subsequentemente, a gente tem o desenvolvimento embrionário. Então, olha que interessante, ó. Olha que interessante. Você vai ter aqui agora, ó. Letra C. Ambos os processos, tá? Originam tanto ovócitos, tá? E espermatozoides haploides. Olha aqui, gente, ó a dica de ouro para vocês. Você tinha uma célula primordial 2Ns que vai produzir os gametas N, certo? Então, ou seja, é essa aqui a sua chance de fazer uma pontuação exemplar no PISM, tá? Esse é o nosso gabarito, então é esse aqui que você tem que marcar. Mas vale a pena a gente seguir a resolução da questão, por quê? Para a gente entender se não há alguma outra forma de realizar a correção dela. Então vamos aqui comigo, ó. Na letra D,
os dois mecanismos produzem 4 gametas funcionais. E aí é aquela coisa, ó. Quando você tem a célula primordial, você vai produzir 2, que vai produzir mais 2. Isso aqui só ocorre no espermatozoide, porque as mulheres, elas vão investir em qualidade. Os homens investem em quantidade. Então tá aqui, ó. Das mulheres é assim. Então, na produção de espermatozoide, a gente tem cerca de 50 milhões de espermatozoides produzidos. O homem investe em quantidade. A mulher vai ter um ovócito. Então, essa alternativa aqui não pode ser para os dois, e sim só para as mulheres. Então, você também corta essa alternativa. Letra E. Tanto os ovócitos, tá vendo? Ó, tudo envolve o operacional, sempre comparando uma com a outra. Tanto os ovócitos quanto os espermatozoides são produzidos durante toda a vida. Aquilo que você sempre fala, a mulher ela tem uma faixa de idade que ela está fértil, é o período fértil dela, que rege de quê? Vai desde a menarca, que é a primeira menstruação, até a menopausa, que é a última menstruação. Então esse é o período fértil da mulher. Já o homem, ele desde a sua puberdade até o último dia de sua vida, ele continua produzindo espermatozoides e ele consegue ter um processo de fecundação. Então essa alternativa também está incorreta. Então a gente fecha o gabarito com a letra C, tá? C de Cristo, para que Ele abençoe a sua vida. Fechou? Bom, pessoal, vamos continuar aqui. E aí só relembrar dos vídeos anteriores, que eu preciso que vocês tenham a concepção das habilidades e competências. Então a gente tem a habilidade básica, a habilidade operacional e a habilidade global. Essas são as 3 habilidades, né? Ou seja, as 3 diretrizes que você tem que seguir para resolver uma questão do PISM. Então, nós vamos agora acompanhar uma questão que fala sobre biotecnologia, né? Que é um tema muito relevante na atualidade. Por quê? Porque através da biotecnologia a gente consegue manipular as informações genéticas do DNA, a gente consegue fazer a retirada de trechos específicos de informações de DNA para que a gente possa ter em nossa proporção assim, né, em nossa utilização, as melhores situações possíveis. Fechou? Então vamos ler comigo aqui a seguinte situação. Vou pegar uma canetinha de marcar texto, tá? Para que a gente possa pegar aqui o seguinte, ó. As ferramentas da engenharia genética. Então a gente vai na introdução aqui do assunto da nossa questão. Elas têm uma importância fundamental, certo? Para o desenvolvimento de vacinas. Principalmente essas aqui, ó, vacina de RNA. E aí eu gostaria de chamar a sua atenção para o seguinte, lembra? As vacinas antigamente, elas eram produzidas de 2 formas, né? 2 modalidades. Ou elas tinham o vírus atenuado, que é um vírus em pequena quantidade, não suficiente para te deixar doente, mas suficiente para gerar em você uma resposta imunológica, gerar em você a produção de anticorpos, tá? Mas aí vem um risco. Quando você tem o contato com esse vírus, por exemplo, pessoas imunodeprimidas, né, que são pessoas que têm o seu sistema imunológico inadequado, né, ou seja, inadequado não, essa não deveria ser a palavra, né, mas baixo, ou seja, sem defesa imunitária, né, ou são pessoas que são soropositivas, ou pessoas que têm a debilitação do seu sistema imunológico por alguma doença, tá? Então essas pessoas não podiam ter acesso a essa vacina porque acaba sendo prejudicial à sua saúde. Então, com o advento do avanço da medicina, da biotecnologia, surgiram-se essas vacinas de RNA. Então, elas foram importantíssimas, para vocês terem noção, aqui, ó, auxiliaram o combate a quê? A pandemia da Covid-19, né? Então, a gente tem aí o primeiro momento do nosso trecho da questão aí. E aí ela vai agora levar a gente para o que ela vai perguntar. Então, ó, as vacinas de RNA, tá, elas induzem a produção de antígenos. Ok, isso a gente já sabia.
Elas vão estimular o nosso sistema imunológico a produzir células de defesa, as células de memória, para combaterem, tá? Então, ou seja, através de quem? Dos anticorpos, certo? E isso serve para quê? Para proteger o organismo da infecção inerente, ok? Então, isso daí é a introdução que a gente tem para a nossa questão. Agora, nós vamos pegar aqui o seguinte, nesse contexto que foi apresentado para nós, tá? A engenharia genética contribuiu para o desenvolvimento, certo? De vacinas de RNA, devido ao quê? E agora eu chamo a sua atenção, toda vez que você for responder uma questão, sempre tenta repetir antes das alternativas o último comando aqui, ó. Então toda vez que você for ler uma alternativa, pega esse trechinho final do texto que vocês estão vendo aí, ó. As vacinas de RNA devido. Então vamos lá, ó. Nesse contexto, a engenharia genética fez o quê? Contribuiu para o quê? Para o desenvolvimento de vacinas de RNA devido ao quê? Vamos ler comigo. Nós temos aqui, ó, a alteração do genoma. É isso aqui que eu queria chamar a sua atenção. Toda vez que vocês observarem uma questão que fala sobre vacina, enzimas de restrição, qualquer outra coisa do tipo, lembra bem, nós vamos manipular um trecho do material genético, um trecho do DNA. A gente não vai alterar o DNA como um todo. Então, se eu tenho uma vacina de RNA no meu corpo, eu não vou ter alteração de toda a minha informação genética. Então, você já parte para essa super dica que eu estou te dando aí agora. Não há alteração do genoma humano, certo? Ou seja, por mais que você tenha uma resistência ao vírus, ok, você não tem uma alteração do genoma humano. Então isso não funciona. Então a gente já descarta essa alternativa aqui. Lembra sempre, não altera o teor do nosso genoma humano, tá? Então vamos para a letra B. Desenvolvimento, tá, do vírus, certo? Expressando enzimas de restrição. Vamos lá. Essas enzimas de restrição aí eram um mecanismo de defesa que as bactérias tinham para se proteger dos bacteriófagos. Bacteriófagos são vírus que adentram essas bactérias para poder tomar conta do seu metabolismo. Então as enzimas de restrição cortavam esse DNA em partes, tá, específicas para se defender. Os cientistas pegaram esse arranjo biotecnológico e utilizaram para fazer outros experimentos. Então a gente não vai ter, através da vacina de RNA, vírus que façam esse processo. Então a gente já descarta aqui também, tá? Beleza? Vamos para a letra C. Geração de células de defesas modificadas geneticamente. A gente volta para a letra A lá, ó. Não há uma modificação por completo no processo do DNA. Então não há uma modificação genética para ter uma resposta imune, certo? Não há isso. Então a gente também vai descartar essa alternativa aqui, certo? Letra D. Produção de um vírus inativado para estimular o sistema imunológico. Ô, gente, não há uma produção de um vírus novo, certo? Ah, mas lembra que eu falei para você aqui, ó, eu até comentei, pessoas imunodeprimidas não podiam ter acesso às vacinas anteriores porque tinha o vírus inativado. Então, nesse caso agora, ele vai estimular de forma natural o seu organismo a produzir células de defesa. Então, a gente também descarta essa alternativa. Então, sobra para nós apenas a letra o quê? Letra E. Então, vamos ler por que ela é o nosso gabarito. Síntese de RNA mensageiro sintético responsável pela produção de uma proteína viral. É isso aí, tá? Então isso aqui você deveria saber o quê? Ó, o conceito básico, né, de sistema imunológico misturado com o global, porque aí você sabe como que vai atuar a produção de vacinas relacionando isso com o sistema imunológico. Essa é uma questão mais complicadinha, que
porque vocês sabem, né? Envolve matemática. E a matemática sempre assusta um pouco a gente. Bom, essa questão é uma questão de evolução, certo? É uma questão de evolução. Tá aqui, ó, tá? E essa questão de evolução aqui, ela fala para nós sobre a teoria do Hardenberg. Olha que nome, o nome já é bonito de se falar, né? Então, ou seja, nós temos aqui, ó, olha que eu nem escrevi o nome, eu sei. Olha que bonito. Teoria do Hardenberg. Certo? O que isso significa, gente? Isso significa que a gente precisa calcular, tá, a frequência de uma determinada característica genética numa determinada população. E aí eu preciso lembrar a vocês a existência de uma famosa fórmula em matemática que diz pra gente o seguinte, ó, você tem aqui o quadrado do primeiro, tá, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui é o famoso produto notável. E aí como é que a gente vai aplicar isso daqui, tá, na teoria de Hardenberg? E aí eu preciso relembrar vocês também uma outra coisa. Vamos aqui comigo, ó. Vocês lembram que a gente tem o gene azão, o gene azinho e você tem o gene que é heterozigoto. Então você tem o homozigoto dominante, né? Desculpa, você tem o gene dominante, o gene recessivo e o gene heterozigoto. O que eu preciso de vocês agora? Quando você for aplicar na fórmula, você vai ter que entender isso daqui, ó. Primeiro vamos pensar comigo. Esse ponto aqui, o que é esse A ao quadrado? Esse aqui é equivalente ao dominante. Então toda vez que você for falar desse A ao quadrado, é esse dominante aqui. Quando você for falar desse B ao quadrado aqui, ele está aqui, ó. Então ele é o Azinho. Então ele é o B ao quadrado. E esse daqui é o que a gente tem aqui no meio, ó. 2 vezes o AB. Então ele está aqui, ó. Certo? Só que aí agora você precisa entender que para a gente fazer isso daqui, nós precisamos também substituir as letras do produto notável pela frequência genética. Então você vai ter aqui o seguinte, ó, o Pzinho, ele vai ser igual à frequência, tá? A frequência de azão. Então Pzinho sozinho, frequência de azão. Depois você tem o Qzinho, que é a frequência, certo? Do Azinho. Ok? Então, uma vez que a gente já sabe isso, toda vez que você se deparar com esse tipo de questão, é simples e puramente substituir a informação dessa forma. Então, como é que ficaria agora essa substituição nessa fórmula aqui? Então, você tem aqui, ó, P ao quadrado mais 2 vezes o PQ mais Q ao quadrado. Agora você pode calcular toda e qualquer fórmula relacionada à teoria de Hardenberg, certo? Então aqui, o que a gente tem então em relação ao P ao quadrado? Vamos só colocar aqui agora, ó. Isso aqui então é o P ao quadrado, tá? Isso daqui agora é o Q ao quadrado e isso aqui é o 2 vezes PQ, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês. Então vamos lá, vamos para a questão agora, para que a gente possa entender o que ele está perguntando para nós, certo? Então vamos aqui. Então pesquisadores observaram que indivíduos de uma população de plantas, certo? Em equilíbrio. Agora olha que interessante agora. Sempre que a gente for calcular isso daqui, esse valor aqui, ó, tem que dar quanto? Tem que dar 1, porque seria o 100%, tá? Seria o 100%. Então, continuando aqui, em equilíbrio significa isso.
E aí eles produzem dois tipos de flores, as vermelhas e as brancas. Além disso, foi constatado que a cor vermelha era devido à ação de um alelo que? Azão. Isso significa que esse alelo é o que? Dominante. E a cor branca, tá? A cor branca, certo? Devido ao alelo azinho, que é o alelo que? Recessivo. Peraí. Que é o alelo recessivo, certo? Então, sabendo que a frequência do alelo nessa população é 0,3, olha aqui, ó, olha que magia gostosa que ele passou para nós agora, ó. Alelo azão, alelo azinho. Então, ele deu para nós. Então, ele deu o valor de azinho. Então, quem é o azinho nesse caso aqui? O azinho é o P. Então, a gente só precisa agora calcular isso aqui. Então, vamos pensar comigo, ó. P... Opa, peraí. Borrachinha aqui, vamos para caneta. Isso, aqui, ó. O Pzinho, que é o valor do alelo A, que está sendo destacado aqui, ele é igual a quanto? 0,3, certo? Logo, se P, né, mais Q é igual a 1, quanto é que vale o valor de Q, senhores, que estão me assistindo aí agora? Quanto que é o valor de Q? 0,7, certo? Que é o que falta para chegar até 1. Então, vamos lá. Qual que é a frequência agora? Agora nós vamos para a pergunta. O que ele quer? Ele quer a frequência do heterozigoto. Como é que ele faz para calcular o heterozigoto? Está aqui, ó. Então, para a gente calcular o heterozigoto, a gente tem que fazer isso aqui. 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, vamos aqui comigo, senhores, para a gente finalizar com chave de ouro. Olha aqui, ó. 2, tá? Aí você tem 0,3, certo? Mais 0,7, certo? Isso aqui é igual a quanto? Você vai ter aí 0,3 vezes 0,7. Você tem quanto? 0,21. Muito bem. 0,21 vezes 2, 0,42. Certo? E a gente vai aqui e marca a letra D de jeans. Certo? 42. Então, espero que eu tenha ajudado vocês com essa continha aí. Qualquer dúvida, manda um alô lá no direct do grupo Upskill. E aí você vai ter todas as suas soluções resolvidas.